Olá, amigos, terça-feira, dia 12 de março, chegamos aí na leitura 896, título do trimestre, sobre o livro dos Salmos, e o título de hoje, Sião, lar de todas as nações. Questão número 5, leitura de Salmo 87, verso 1 e verso 2. O que faz de Sião um lugar tão estimado? Bom, porque o Senhor firmou as bases da sua cidade sobre o Monte Santo. Salmo 87 é um hino que celebra Sião como cidade especialmente escolhida e amada por Deus. O fundamento do templo de Deus está no Monte Sião, Salmo capítulo 2, verso 6 e capítulo 15, verso 1. No fim dos tempos, Sião se elevará acima de todos os montes, indicando a supremacia do Senhor sobre o mundo. Salmo 99, 2, Isaías capítulo 2, verso 2 e Malaquias capítulo 4, verso 1. O Salmo 87 refere-se a Sião como montes, para destacar sua majestade. Salmo 133, 3. Deus ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó, expressando a superioridade de Sião sobre todos os outros lugares de Israel, que foram locais especiais de reunião do povo de Deus no passado, como Siló e Betel. Portanto, o Salmo afirma que a verdadeira adoração a Deus está em seu lugar escolhido e no modo prescrito por Ele. Leitura de Salmo capítulo 87, do verso 3 ao verso 7. Questão número 6. Que coisas gloriosas se diz sobre Sião? Que as nações nasceram em Sião. A glória de Sião atrai todas as nações para Deus, e assim as fronteiras do seu reino se estendem para incluir o mundo inteiro. Observe que Deus não trata as outras nações como cidadãos de segundo nível, mesmo que Sião seja retratada como local de nascimento espiritual de todos os povos que aceitam o Senhor como Salvador. Aos povos que aceitam o Senhor como Salvador. O registro dos indivíduos era feito de acordo com o seu local de nascimento. Neemias capítulo 7, verso 5 e Lucas capítulo 2, verso 1 ao verso 3. 3 vezes o Salmo afirma que as nações nascem em Sião, o que significa que o Senhor lhes dá uma nova identidade. Ele lhes concede todos os privilégios dos legítimos filhos de Sião. Salmo 87, do verso 4 ao verso 6. Nova identidade, essa que nós teremos, que os filhos de Deus terão, né? O Salmo 87 aponta para a salvação de judeus e gentios e para a união deles na igreja por meio da redenção em Cristo. Romanos capítulo 3, verso 22, capítulo 10, verso 12, Gálatas capítulo 3, verso 28 e 29 e Colossenses capítulo 3, verso 11. O retrato da prosperidade de Sião e a reminência da visão do reino de Deus, que se torna uma montanha que enche a terra. Deuteronômio capítulo 2, verso 34, verso 35, verso 44 e verso 45. E da parábola de Jesus sobre o reino que cresce e se torna uma enorme árvore que abriga as aves do céu, né? Mateus capítulo 13, verso 32, onde fala aí do grão de mostarda, sobre a fé. A fé não é do tamanho de um grão de mostarda, mas ela é como um grão de mostarda, né? Que crescendo se torna a maior hortaliça e que as aves vêm fazer seus ninhos e se abrigar. Assim é a fé, não é do tamanho, mas é como, que começa pequeno, né? Como uma areia grossa aí numa praia, de uma praia brava, né? Esse é o tamanho de um grão de mostarda, e ela cresce e se desenvolve e se torna a maior das hortaliças. Assim é a fé, começa pequena e vai crescendo, e a gente continua crendo, e nós vamos cada vez mais lendo a palavra de Deus e nos enchendo da palavra de Deus, e a nossa fé vai aumentando, e é assim que é, não do tamanho, mas como. Amém, amados? Louvado seja Deus. A prontidão de Sião em adotar todos os povos se cumpre na grande comissão da igreja para pregar o evangelho e as 3 mensagens angélicas às nações, segundo Mateus, né? Segundo o escrito aqui em Mateus 28, 18 ao 20. Bom, Jesus disse: vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando, né, batizando e ensinando a obedecer a Deus. Se cumpre em Jesus
Amados, é importante a leitura da palavra de Deus. É importante, porque a palavra de Deus é a boca de Deus. Nos ensina a passar por dificuldade, nos ensina a nos agarrarmos em Deus acima de tudo, nos ensina que a família é princípio divino, nos ensina na formação de caráter do ser humano, e assim nós nos tornamos filhos de Deus. Não importa o pecado que você tenha cometido, não importa o tamanho do pecado que você cometeu, desde que você se arrependa, né, e se converta. Arrependei-vos e convertei-vos. O ladrão da cruz, 2, um da direita e um da esquerda, tiveram a mesma oportunidade. Um preferiu continuar com os ensinos de Satanás, né? Ser arrogante, invejoso, né? E o outro decidiu se arrepender e se converter. Essa oportunidade está aberta ainda hoje para mim e para você. De que lado você prefere estar? Eu escolho Jesus e eu lhe convido, vem para cá, você também. Vamos orar, amados? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra que nos enriquece, nos esclarece e nos fortalece. Que a Tua graça e a Tua misericórdia nos acompanhem nesse dia, que possamos fazer as melhores escolhas. Em nome de Jesus, amém. Abraço, meus amigos, abraço aí aos nossos amiguinhos, e lembrem, curta, compartilhe o canal, né? Deixe aí a sua mensagem, nos ajude a espalhar essa mensagem, a mensagem da salvação.